Meu nome é Thaís Nunes, eu tenho 33 anos, sou jornalista, documentarista e cineasta. Como você começou no meio do jornalismo investigativo? Bom, eu comecei logo no primeiro ano de faculdade, eu fui estagiária da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Sempre quis trabalhar com essa área de justiça e já como estagiária eu comecei a fazer a minha agenda. E agenda aqui não é figura de linguagem, é agenda mesmo. Então eu tinha uma agendinha de papel, comecei a anotar os primeiros contatos, as minhas primeiras fontes, pessoas com quem eu dialogo até hoje, que me conhecem há, enfim, quase 20 anos. Ainda como estudante, eu fui contratada nesse estágio e me tornei assessora de imprensa da polícia, né, das polícias de São Paulo. Mas aos 20 anos eu mudei de lado do balcão e fui para reportagem. Então eu comecei na reportagem em um jornal local de Guarulhos, na Folha Metropolitana. Depois fui repórter do Diário de São Paulo durante alguns anos, uns 4, acho. E depois fui contratada como produtora investigativa. No Diário de São Paulo já fazia matérias investigativas sobre segurança pública. Depois fui contratada como produtora investigativa pelo SBT e passei então a produzir e ser repórter das minhas matérias, né? Sempre com esse viés dos direitos humanos, justiça e segurança pública. Nesse meio tempo, fui colaboradora de outros veículos, como Vice, Gazeta do Povo, e fui idealizadora da primeira série documental da Netflix no Brasil, que é Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime. Além de idealizadora, eu também sou a jornalista investigativa responsável. Além disso, eu assino a investigação jornalística de PCC, Poder Secreto, que é também a primeira série documental investigativa da HBO Max no Brasil, originalmente produzida aqui. E atualmente eu coordeno a pesquisa do primeiro filme True Crime da Amazon Prime Video no Brasil, com estreia prevista para 2024. E também assino um roteiro do próximo filme baseado em fatos reais da Paris Filmes, com distribuição prevista para os cinemas de todo o país em 2023. Top. É a minha bio. Currículo vitae. Qual que é a importância da Abrage para o meio do jornalismo investigativo? Eu acho a Abrage uma associação muito séria e muito importante para uma profissão tão atacada como a nossa, especialmente nos últimos anos em que a democracia está tão frágil, né, no país. E um país com democracia frágil tem uma imprensa atacada, né? Essa é uma equação que não é uma equação que funciona só aqui, é uma equação que funciona no mundo todo. Então, eu considero a Abrage uma associação importantíssima para a categoria, para que a gente tenha respaldo e união para situações em que o jornalista corre risco, né? Nós somos, enquanto repórteres, muito vulneráveis. E nem sempre, e aí eu falo por experiência própria, a empresa para onde a gente trabalha nos dá o respaldo e a segurança jurídica necessária. Então, eu acredito que a Abrage é uma associação que ajuda a garantir a segurança e o exercício e o livre exercício do jornalismo. É super importante, especialmente nos tempos que a gente vive. Você já sofreu alguma ameaça por investigar algum caso? Se já, dá um exemplo. Várias, inúmeras. Em 2017, é público, está na internet, eu fui vítima de uma abordagem policial violenta. Os policiais chegaram a me levar para a delegacia, eu fui presa por me recusar a entregar um celular com uma filmagem de uma irregularidade cometida pela polícia. Mas além disso, isso foi um episódio, né? Eu já fui ameaçada de várias maneiras, tem um inquérito criminal que corre nesse momento para tentar identificar uma pessoa que escreveu no meu Instagram que se eu saísse na rua eu iria morrer, por exemplo. Em 2021 eu tive um burnout, porque eu sofri uma ameaça indireta no júri dos policiais militares acusados de cometerem a chacina de Osasco e Barueri. E esse burnout aconteceu especialmente porque eu não tive respaldo
jurídico da empresa onde eu trabalhava. Então, as ameaças são uma constante para quem trabalha nessa área, e é muito triste ter de dizer isso, né? Porque um jornalista, o papel do jornalista é o de vigiar e de informar a sociedade, né? Não é pessoal. Se alguém está fazendo irregularidade e isso abala a sociedade, é papel do jornalista denunciar. Então, é muito triste ter de passar por essas situações que se agravam porque eu sou mulher, e sempre que a gente pensa em violência contra jornalistas, elas sempre são piores contra jornalistas mulheres. Isso porque a gente vive num país machista, essas violências não raras vezes têm conotações sexistas, mas é isso. Assim, já passei por ameaças, e essas ameaças aconteceram em relação ao meu trabalho no jornalismo diário. Em relação ao meu trabalho no streaming, não. E a explicação que eu encontro é porque, pelo menos pela minha experiência, essas empresas maiores têm um contencioso, têm um setor jurídico e uma preocupação com a segurança de seus funcionários muito maior do que as empresas do jornalismo tradicional brasileiro. Essa, é claro, é a minha experiência pessoal em relação a esse tema. Existe algum limite que o jornalista tem para investigar? Tipo, até certo ponto é papel do jornalista e passando dali é só da polícia mesmo. Eu acho que o limite, Luca, é não cometer um crime, né? Eu acho que esse é um limite. Não vale cometer um crime para fazer uma matéria. Então, o que é um exemplo do que seria cometer um crime? Invadir uma casa para procurar um documento, invadir um computador de alguém para buscar uma prova. Eu acho que isso é algo que o jornalista não deve fazer, seja qual for o tema, qual seja a importância dessa matéria. Então, não cometer um crime para fazer a sua investigação, eu acho que é algo que o jornalista tem que ter sempre em mente. E é óbvio que quando a gente for falar da questão ética, né, eu acho que seja qual for a denúncia, seja qual for a matéria, os dois lados têm de estar ali representados. A gente tem que dar o direito para os dois lados falarem. É muito importante que o jornalista vá investigar uma história com a maior neutralidade possível, né? É importante isso, porque aí você dá importância para o outro lado. Então, e outra coisa que eu acho que é muito importante em tempos de Twitter, em tempos de muito storytelling, de muito do jornalista se exibir muito nas redes sociais, eu acho que é muito importante o jornalista entender que não é papel dele julgar o jornalista e nem acusar. O jornalista não é promotor de justiça, tampouco juiz. Então, o papel do jornalista é informar, é reportar, não julgar e nem acusar ninguém. Eu acho que essa é uma boa base para se começar uma investigação. Quais são as dificuldades de investigar um caso que é apelo popular? Eu acho que a maior dificuldade é não ser levado pela pressão, né? Quando você tem um caso midiático, um caso de repercussão, é natural que haja uma pressão imensa por parte da chefia e também uma pressão do repórter com ele mesmo para conseguir um furo, para conseguir uma matéria exclusiva, para conseguir uma matéria de maior impacto, né? Que chame atenção. Ou agora, nos tempos de agora, que caça clique, né? Que dê clique. E eu acho que esse é o maior desafio, é o jornalista respirar fundo, manter os pés no chão e agir com a ética, o cuidado e a calma que ele agiria em qualquer outra história. Então, analisando, e parte do meu trabalho agora no streaming, acaba em todos os projetos que eu estou envolvida, e todos mesmo, passam por uma análise do comportamento da mídia, né, retratando aquele caso. Então, por exemplo, eu não posso, por uma questão contratual, dizer que caso que é, mas nesse caso que eu estou trabalhando, que vai inspirar o filme, né? O comportamento da mídia em relação a esse caso é pavoroso, porque é um caso de repercussão. Então, anos se passam e aí você vê e fala, gente, isso aqui, qual era o interesse jornalístico disso? Mas aquilo se tornou uma matéria porque era um caso, enfim,
midiático, no caso, que estava fazendo muito sucesso. Então, eu acho que o que o jornalista tem que fazer é dar um passo atrás e pensar, eu faria isso em uma matéria que não tivesse esse apelo e essa pressão toda? Eu acho que é um bom pensamento para se ter. Como você analisa o trabalho que os jornalistas investigativos fizeram no caso do MC Kevin? Eu acho que existe uma. A gente precisa primeiro definir o que são os jornalistas investigativos e o que são os jornalistas que cobrem o factual, o que, quando eu comecei lá atrás, né, no impresso, a gente dizia que eram jornalistas policiais. Eu sempre refutei esse termo e sempre bati na tecla de que eu cubro segurança pública, porque eu cubro a questão política que envolve as polícias, e não só os casos policiais individuais e aquela coisa que fica policialesca mesmo, fica policialesca e pitoresca, né? Que você vê qual é o interesse disso. Então, eu acho que o jornalismo investigativo, no caso do MC Kevin, teve o seu papel para mostrar as origens dele, que eu falo pela a minha experiência, né, como jornalista investigativa nesse caso, foi tentar mostrar quem era esse menino, né? Qual que é a história de vida dele, de onde ele veio, para onde ia, o que aconteceu, o que se tinha prova. Foi um caso com muita especulação e muitas conclusões antecipadas. Então, é muito fácil você fazer essa ligação, né? Jovem, preto, periférico, funkeiro. Putz, morreu porque estava drogado, morreu porque, morreu porque. E eu não acho que esse é o papel do jornalismo, né? Então, se a gente for fazer uma análise do quanto de espaço na TV, especialmente, e nos jornais, esse caso, a gente vai ver que na maior parte da cobertura estava-se especulando que droga que o Kevin tinha usado, se é que tinha usado, enfim. E eu acho que esse foi o principal problema da cobertura. E um problema também que é o de estereotipar pessoas. O jornalismo faz isso, até porque o jornalismo é parte da sociedade, a gente vive em uma sociedade muito preconceituosa. Mas eu acho que o jornalista tem o papel de quebrar paradigmas e quebrar preconceitos. E nas matérias do Kevin, a gente via muito isso, como se isso tivesse acontecido por ele ser funkeiro, como se isso tivesse acontecido, como se todo funkeiro usasse droga, como se todo funkeiro se envolvesse em confusão, sabe? Reforçando estereótipos que, enfim, que já foram estereótipos que a capoeira, por exemplo, teve no Brasil, que o samba teve já no Brasil. Então, acho que isso foi a pior parte da cobertura, na minha opinião. Mas o papel do bom jornalismo também levou a história do Kevin, a importância dele na comunidade, a importância dele para jovens periféricos que veem no Kevin um exemplo de superação, sabe? Um exemplo de que dá para ganhar a vida com a arte, entendeu? Você não precisa ser um menino rico, branco, nascido no Leblon para poder fazer música. Então, eu acho que isso também esteve, não tanto que deveria, na cobertura sobre a morte dele. No meio da investigação, teve a possibilidade de ser considerado um suicídio. O suicídio, jogaram ele da janela, mas teve essa possibilidade do suicídio. Qual é essa possibilidade? A investigação continua normalmente ou ela tem um pé atrás? Ela muda de alguma forma? Então, eu não acompanhei a investigação no Rio de Janeiro, não fui até o Rio, mas eu sou muito próxima. Primeiro que eu e o Kevin nascemos no mesmo bairro, então eu tinha essa apuração, essas fontes do bairro. O Kevin frequentou a mesma escola de samba que a minha família, então eu tinha essas fontes da escola de samba. O coach do Kevin é muito meu amigo, então o que eu sei, o que eu apurei, os documentos que eu recebi sobre a investigação tratavam a princípio como uma morte suspeita. Para explicar o que é isso, em todos os casos, que não seja só o Kevin, é basicamente um corpo. Se um corpo for encontrado aqui no meu apartamento
é muito possível que esse caso seja registrado como uma morte suspeita, a não ser que um médico, que a gente tenha testemunhas de que eu infartei, não tenha, sei lá, de que a pessoa infartou, de que não tenha nada que possa gerar um resquício de dúvida de que houve um crime ou não. No caso do Kevin, não foi o que aconteceu. Ele caiu de uma janela de um hotel, então, com outras pessoas no quarto, os depoimentos não eram necessariamente coesos entre si. Então, por isso que a investigação foi conduzida como morte suspeita. Sim, tinha a hipótese do suicídio, sim, tinha a hipótese do homicídio e também uma terceira hipótese, que era de indução ao suicídio, que é um crime que vai a júri popular, é super difícil de provar. Tem um ótimo documentário na HBO que chama Te Amo Agora Morra, a tradução em português, que explica um pouco o que é esse crime, mas é basicamente você induzir uma pessoa a se jogar de uma ponte, a dar um tiro na própria cabeça, enfim. Isso é um crime doloso contra a vida. A investigação foi concluída recentemente, né, foi arquivada como uma morte acidental. Não conversei com a família do Kevin depois disso, porque não estou mais no jornalismo diário, mas não tenho certeza se a família acredita nessa versão, né? É óbvio que para uma mãe é muito triste ter um filho tão jovem morrer de uma forma trágica, mas que eu me lembro, a investigação foi conduzida dessa maneira. Qual a influência das redes sociais no trabalho do jornalista investigativo, em casos que o apelo popular é muito grande, como o do MC Kevin? Olha, eu não quero cair no erro, né, de dizer que o jeito de antigamente era melhor do que agora, esse saudosismo, porque a gente tende a sempre achar que era bom como a gente aprendeu, né? Jamais vou fazer isso. Mas eu acho que é bom, é claro que é bom. Como eu te disse, nesse meu trabalho atual, graças às redes sociais, eu encontrei pessoas, personagens de um crime que aconteceu 25 anos atrás. Então, é uma excelente ferramenta para jornalistas, os nossos colegas jornalistas de dados que o digam. O jornalismo de dados revolucionou a cobertura. Para mim, que hoje trabalho com plataformas de streaming, que também, enfim, a tecnologia é isso, né? É o streaming, é o vídeo, é a rede social, é o conteúdo. Eu acho ótimo, mas acho que é perigoso também. É perigoso acreditar que dá para apurar pelo Twitter, né? É tão mais fácil você ir lá e ver o que as pessoas estão dizendo, e no fundo a rede social ela é um megafone para todo mundo dizer o que bem entende. E o papel do jornalismo profissional é buscar os fatos, é checar, é apurar, é conversar com pessoas, confrontar com documentos, confrontar mil e uma versões. E a impressão que eu tenho é de que, se por um lado as redes sociais facilitaram o trabalho dos jornalistas, elas também deixaram alguns jornalistas um pouco mais preguiçosos. E nada substitui o poder de uma apuração bem feita. E uma apuração bem feita nunca vai ser baseada apenas em comentários no Twitter. Então, você precisa ouvir as pessoas, você precisa sentir as pessoas, você precisa saber o conceito, o contexto, desculpa, você precisa saber o contexto político e social daquela história, né? Então, não adianta nada. Muita gente, vou dar um exemplo da Elise Matsunaga. Muita gente usa o termo psicopata para se referir a Elise Matsunaga, jornalistas. E aí eu sempre me pergunto, mas você está chamando Elise Matsunaga de psicopata baseado em quê? Jornalisticamente falando. Ou essa é uma opinião sua? Porque psicopatia, por exemplo, é um transtorno que tem um CID, é um transtorno mental. E existem laudos para comprovar que alguém é psicopata. E a Elise, por exemplo, passou 3 vezes por esse laudo e ela não é psicopata, ela é uma série de outras coisas. Assassina confessa, principalmente, mas psicopata ela não é. Então, são coisas sutis que um bom jornalista não pode cair. Ele não pode ser o coro, sabe? O Twitter é um pouco o coro das peças de Shakespeare. Todo mundo dizendo sim, não.
Em casos como o do MC Kevin, que envolve morte, drogas, traição, é mais fácil os meios jornalísticos abusarem do sensacionalismo para ter mais clique e audiência? E como evitar que isso aconteça? Pois é, eu acho que essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Sim, casos que envolvem esses ingredientes, que são quase como um roteiro de melodrama, de novela, tendem a chamar mais atenção. E eu acho que a gente tem um modelo de jornalismo ainda muito contaminado em, em tratar tragédias humanas como se fossem melodramas, sabe? Então, você tratar isso como se fosse uma novela, ou querer usar uma história pessoal para ensinar uma lição de moral para o telespectador. Isso é muito ruim, sabe? Mas eu fico pensando, Luca, eu sempre, deixa eu até pensar como elaborar essa resposta melhor, porque isso é um dos grandes problemas do jornalismo, na minha opinião. Eu sonho muito com o dia em que eu vou ligar a minha televisão, vou ver jornalistas respeitando a lei. E aí você vai me dizer, como assim, Thaís? Pois bem, no nosso processo penal, a gente não pode chamar ninguém de bandido se o processo dele não estiver em transitado julgado. Quando a gente liga a televisão todos os dias, a gente vê apresentadores de TV, via de regra, brancos, dizendo bandido, vagabundo, estimulando pena de morte, ao falar, via de regra, de criminosos, jovens, pretos e pobres. É óbvio que um desses apresentadores, que esse, é óbvio que esses apresentadores têm todo o cuidado do mundo ao falar de um dono de uma multinacional, de uma empreiteira branco que paga milhões e milhões em corrupção, né? O tratamento nunca é o mesmo. Eu nunca vi nenhum desses grandes corruptos comprovados e condenados sendo chamados de vagabundo, né? Tendo o rosto exposto e, enfim, eu acho que isso é muito prejudicial. Como a gente já está acostumado a esse tipo de abordagem no dia a dia, quando tem um caso com esses componentes que se assemelham muito à dramaturgia, é natural que esses apresentadores e esse tipo de jornalismo que já não respeita o processo penal diariamente vá, é claro, fazer matérias absolutamente sensacionalistas. Então, quando no caso do Kevin, a questão do uso da droga pegou muito forte, né? Então, essa tentativa de associação do funk à droga, que passa, obviamente, por raça, por classe social, foi feita de uma maneira muito latente. E às vezes eu acho que até de forma inconsciente, porque a gente vive numa sociedade muito classista e racista. Então é evidente que o jornalismo vai refletir essa sociedade. Mas eu volto à minha outra resposta, né? Eu acho que no dia em que a gente tiver um pacto coletivo entre os jornalistas, de refletir sobre esse tipo de cobertura, de refletir sobre o tipo de jornalismo que a gente quer para formar e informar um outro tipo de sociedade, matérias como as que a gente viu sobre o Kevin, matérias como a gente viu sobre esse caso que talvez foi um dos piores e mais pavorosos e que vão ser, que é um caso que vai ser discutido nas faculdades de jornalismo por muitos anos, que é o do homem em situação de rua que, enfim, foi flagrado com uma mulher dentro de um carro. Qual é o interesse jornalístico dessa história, né? E o quanto de espaço essa história teve nos sites, na TV e nos jornais? Qual é o espaço que a matéria do Kevin, né? Poucas matérias do Kevin eu vi que questionaram o quanto o Kevin foi um sobrevivente. O Kevin foi despejado 3 vezes. Ele ficou sem ter onde morar, onde dormir 3 vezes. Ele morava dentro de um carro. Então, o Kevin, para mim, é um jovem que teve um final absolutamente trágico, mas um final que não surpreende. Um dos grandes amigos dele, que era o coach dele, por coincidência, eu estava jantando com ele, com a esposa, quando ele foi informado sobre a morte do Kevin, e interrompeu o jantar e foi para o Rio de Janeiro na mesma hora.
Logo depois, quando eu, enfim, acho que foi um dia depois do enterro, eu perguntei para ele, né, a gente estava refletindo, e ele disse que forte que é isso, né, porque quando o jovem negro não é morto a tiros, não é morto pelo Estado, não é morto de fome, não é morto pela polícia, ele carrega tantas frustrações e tantos traumas que às vezes ele morre assim, como o Kevin morreu. E eu não vi esse tipo de reflexão, que para mim é a reflexão mais importante sobre essa história, da mídia, né? Nesse jornalismo do qual você fazemos parte. Então, eu acho que a gente precisa evoluir, amadurecer muito ainda como sociedade, para que matérias sensacionalistas como essa sejam a exceção e não a regra. Mas, como boa sonhadora que sou, eu acho que eu vou estar viva ainda para ver esse tipo de reportagem ser totalmente fora do tom, né? É, quantas pessoas pensaram na mãe do Kevin, assim, sabe? Quantas pessoas valorizaram a trajetória do Kevin, né? E também eu acho que a gente tem que fazer um questionamento do quanto, quando artistas negros ou artistas periféricos morrem em situações suspeitas, em situações que precisam ser averiguadas, a gente também precisa ver como esses artistas são lembrados, né? Em relação aos artistas brancos. Então, enfim, é uma conversa longa, desculpa até ter demorado na resposta, mas é porque eu realmente acho essa questão muito profunda. Obrigado. E para encerrar, para você, como que o jornalismo investigativo pode ser mais valorizado aqui no Brasil e crescer cada vez mais? Eu acho que a gente está num ponto. Eu sou jornalista há 17 anos, né? Eu trabalho com jornalismo há 17 anos, exatamente metade da minha vida, porque eu faço 34 esse ano. E desde lá, quando eu comecei, que eu era estagiária, as pessoas sempre dizem que o jornalismo vai acabar. E isso é uma falácia, o jornalismo não vai acabar. É, faz parte da nossa estrutura como Homo sapiens contar histórias, ouvir histórias e nos informar. Eu acho que os meios vão mudar. Eu acho que cada vez mais se prova que o jornalismo profissional é necessário. A gente vive numa era de desinformação em massa, porque a desinformação sempre existiu e ela sempre foi um método político, mas agora com a internet a gente tem uma desinformação em massa e o jornalismo se prova cada vez mais necessário. Como valorizar o jornalismo investigativo? Não tem outro meio que não seja por investimento. Jornalismo custa dinheiro, jornalismo investigativo precisa de tempo, de dedicação, de esforço pessoal, de contingente. Então, e um bom jornalista investigativo precisa ter uma saúde mental em dia, né? Não adianta a gente achar glamorizar essa história do jornalista que não tem tempo, que, enfim, eu já fui essa pessoa, mas eu não acho que é o caminho. Então, o jornalismo precisa de investimento. O jornalismo é um bem necessário, ele é um bem de primeira ordem, e eu acho que a tendência para os próximos anos, né? Porque, e aí, próximos anos, Luca, eu estou falando 2, 3, porque daqui 3 anos a tendência para os próximos outros 2 vai ser outra completamente diferente. Mas eu acredito que a tendência para esses próximos 2, 3 anos são reportagens em profundidade para o audiovisual, em outros formatos, seja por docs, seja por podcast, seja por animação, seja por. Tem uma gama de possibilidades, comunicação interna de empresas, tem vários meios para o jornalismo, para o bom jornalismo seguir. Não, você perguntou especificamente sobre jornalismo investigativo, mas acho que o jornalismo como um todo e o jornalismo investigativo também, obviamente. Mas tudo isso passa por investimento. E acho que o bom jornalista investigativo, ele, além de ser um grande apurador, ele tem que ser alguém flexível, né? Alguém que não se prenda a um único formato e alguém que acorde todos os dias disposto a aprender, a contar uma nova história, a ouvir, principalmente,
e a estar aberto a novos jeitos de contar a história, sabe? Eu acho que esse é a maneira, né, do profissional também se atualizar.